Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8. Vamos começar a ler a partir do versículo 37 e vamos ler até o versículo 59. João, capítulo 8, a partir do versículo 37. Semana passada, meditamos até o versículo 36, quando Jesus se apresenta como Filho de Deus que foi enviado para libertar o homem do pecado e das suas consequências. E só Ele tem essa autoridade, só Ele tem esse poder. Hoje nós vamos trabalhar a realidade de alguém que afirma ser Filho de Deus, quando na verdade Ele não é. Muitas vezes alguém chega para a gente e diz: olha, Deus é Pai de nós todos. Isso não é verdade. Quem diz esse tipo de afirmação, ele ainda não compreendeu o que significa ser filho de Deus. Os judeus eram o contrário, eles diziam que filho de Deus era só eles. E aí Jesus se apresenta a eles e prova para eles que eles são judeus, mas eles não são filhos de Deus. Então hoje nós certamente teremos uma direção das Escrituras para darmos resposta àqueles que, ao falar com a gente, dizem: todo mundo é filho de Deus. Então, nesse sentido, Jesus nos esclarece essa realidade a partir desse texto. Então, 37 diz: bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade e não me credes, quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus, disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, que dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles
E assim se retirou. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Queremos pedir que de maneira especial o Teu Espírito me guie, Senhor, e nos guie, Senhor, na compreensão das verdades contidas nessa palavra, a fim de que nós possamos compreender de forma mais clara, Senhor, ó Deus, a maneira, Senhor, e o modo por intermédio do qual o Senhor opera na vida de um pecador, que o torna, Senhor, participante da Tua família, Senhor, participante do Teu reino, participante do Teu povo. Por isso, que nessa noite, Senhor, o Senhor venha ser com a nossa vida, a minha vida, Senhor, e a vida dos Teus filhos, e pela ajuda do Teu Santo Espírito, o Senhor possa, Senhor, nos conduzir a um entendimento claro das Escrituras, a fim de que nós possamos, Senhor, dar razão da vossa fé àqueles que nos perguntam, Senhor, e nos inquirem com mais clareza, com mais objetividade, com mais sabedoria, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar e venha afirmar, Senhor, a Tua palavra na nossa mente, Senhor, e pelo poder do Teu Santo Espírito, Ele venha aplicar a Tua palavra ao nosso coração, porque se assim o fizer, há esperança de mudança para a nossa vida. Por isso, sê com a minha vida, sê com a vida dos Teus filhos e filhas nessa hora que se encontram aqui, sê com a vida de cada um e abre o nosso coração para essas verdades. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Desde o capítulo 7, se não me falha a memória, a partir do versículo 14, o foco do ensino de Jesus são os judeus incrédulos. Então Jesus, ele vem trabalhando a consciência dos judeus com ensinamento que comprovam de verdade quem ele é. Ele se apresenta aos judeus como pão da vida, que Deus enviou do céu para que todo aquele que se alimente dele seja saciado e nunca mais tenha fome, fazendo uma alegoria a fim de que as pessoas pudessem entender a realidade dos benefícios espirituais que recebê-lo traria sobre a vida do pecador e do pecador judeu. Ele se apresenta mais adiante como a luz do mundo, não aquele que traz ao conhecimento do homem a revelação de Deus, mas como aquele que dá vida a esse homem que está morto, a fim dessa revelação de Deus fazer sentido para ele. Na última pregação que nós fizemos em João há 15 dias atrás, nós trabalhamos a realidade do pecado. Jesus se apresenta como filho, como senhor da casa, por intermédio de quem pecadores que estão subjugados à condenação e à escravidão do pecado recebem libertação. Eles recebem libertação da culpa, eles recebem libertação do castigo que o pecado impôs sobre eles, porque o Filho recebeu a autoridade do Pai para isso. Então, enquanto Jesus está fazendo o discurso anterior, ele diz para os judeus e apresenta a existência do judeu como pessoas que estão vivendo debaixo de escravidão. Normalmente, a exemplo daquilo que foi interpretado nas figuras anteriores, e isso desde Nicodemos, quando Jesus falou do novo nascimento, Jesus se apropria de circunstâncias, situações e objetos terrenos para tentar transmitir aos seus ouvintes algumas lições espirituais. Mas normalmente, ao tentar fazer isso, a resposta do entendimento de cada um sempre aplica aquilo que Jesus quer ensinar em termos espirituais à realidade material, e não é diferente aqui. Então, quando Jesus fala dos judeus como povo que está debaixo da escravidão, eles dizem para Jesus: nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos permanentemente. Então Jesus toma essa frase dos judeus e tudo aquilo que nós vamos ler do verso 38 até o 59 tem a ver com o que Jesus diz no verso 37. Jesus vai começar a mostrar para os judeus que a descendência física não é o meio que Deus utiliza para introduzir uma pessoa no seu reino, inclusive os judeus. Quando os judeus pensavam na participação deles no reino de Deus, eles levavam em consideração 4 coisas. Primeiro, a sua descendência. Eles eram filhos de Abraão. Segundo, a circuncisão, que era o sinal da aliança que Deus havia feito com Abraão.
Terceiro, eles levavam em consideração a realidade da lei que Deus deu a ele e a obediência que eles praticavam a essa lei. E por último, o fato deles fazerem parte da nação de Israel, a quem Deus chamou várias vezes no Antigo Testamento de Israel, meu filho. Então o judeu, quando olhava para a perspectiva do reino e para a participação dele como um componente do povo que Deus escolheu, ele levava em consideração essas 4 coisas. A que tinha uma função predominante nas suas convicções era a realidade deles serem descendentes de Abraão. Havia um ensinamento no meio do judaísmo acerca de Abraão, que Abraão ele foi um homem tão correto diante de Deus, que teve uma vida tão adequada às exigências de obediência que Deus havia dito e havia proferido no Antigo Testamento, que por força da sua moralidade, do seu bom comportamento, Abraão, ele conquistou créditos diante de Deus. E a abundância desses créditos, ela foi tão grande, que não apenas tornou Abraão parte do povo de Deus, mas conferiu a todos aqueles que nasceram fisicamente da descendência de Abraão a participação do reino de Deus, independente daquilo que eles fizessem. Então, para o judeu não fazia muita diferença se ele não fosse como Abraão, se ele não conseguisse ser obediente como Abraão. Na cabeça dele a coisa funcionava dessa maneira: se eu não atingir os meus méritos suficientes para fazer parte do povo de Deus, os méritos que Abraão conquistou com a sua obediência são suficientes para me introduzir lá. E aí Jesus Cristo ele vai começar a trabalhar essa realidade, de que não é a descendência física de Abraão a quem Deus confere a promessa, mas sim a descendência espiritual. Ele já deixou isso claro no capítulo 1 do Evangelho de João. Ele, no verso 11, diz que ele veio para o que era seu. Na verdade, a ideia ali é para a sua casa, para o seu povo. Mas os seus, Israel como nação, ao invés de receber o Messias prometido, o enviado de Deus, eles o rejeitaram, eles não o receberam. Mas o plano de Deus não é frustrado, e do meio desse povo que deveria estar aguardando a vinda do Messias, do meio desse povo judeu a quem havia sido feito da parte de Deus todas as promessas, Deus salva alguns. Então, no meio dessa multidão como o povo que o rejeitou, no meio dela, alguns receberam o presente de Deus enviado por ele, o Messias, o Salvador do povo de Israel. Ele diz mais a todos quanto receberam, já que a nação, o povo, como o povo não recebeu, aqueles que faziam parte do povo individualmente que o receberam, Deus deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E ele vai dizer, os quais não nasceram da vontade da carne nem do sangue, nem de homem algum, mas de Deus. Então Deus deixa claro que aqueles que receberam a Jesus Cristo e aqueles que se tornaram filhos de Deus, eles não se tornaram porque eles faziam parte de uma descendência privilegiada. Como vimos no capítulo 3 de João com Nicodemos, eles se tornaram partes, porque do alto Deus deu a ordem, e aqueles homens mortos em delitos e pecados, como Paulo diz em Romanos 2,4, por causa da sua misericórdia e do grande amor com que os amou, ele deu vida. E a partir do momento que a vida espiritual se tornou real para aqueles pecadores, a mensagem do Evangelho ganhou sentido para eles. Então ele deixa claro que ninguém se torna participante do reino de Deus por se tornar descendente de alguém que fazia parte desse povo. Mas os judeus precisavam entender que para se tornar parte do povo de Deus, eles teriam que andar nas mesmas pisadas da fé, como Paulo diz que Abraão andou. Então, se por um lado, eles precisavam entender que a descendência física não bastava, que esse ensinamento de que Abraão havia conquistado tanto crédito que era suficiente para salvar toda a sua descendência, por outro lado, essa experiência de se tornar povo de Deus
caminhando nas pisadas da fé de Abraão, levaria o povo a reconhecer Jesus Cristo primeiro como Messias enviado. Então, a prova de que um judeu havia se tornado filho de Deus, que o judeu fazia de verdade a parte daquele povo que Deus o considerava aqui nesse mundo e o iria levar para a eternidade, para que um judeu pudesse professar essa verdade de que ele fazia parte desse povo, era necessário, pelo propósito do Evangelho de João, ele crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então aqui nós temos essas duas realidades. O próprio Jesus se levantando diante do povo para afirmar que ele é o enviado de Deus. E segundo, ele termina o seu discurso assumindo perante eles que ele é Deus. E por causa dessa afirmação, nós vimos no último versículo 59 que os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. As duas vezes os judeus tentam fazer isso e o texto diz que Jesus simplesmente passa pelo meio deles sem ser visto e vai embora. Porque ainda não havia chegado a sua hora. Todos os intentos contra Jesus para tirar-lhe a vida antes da cruz, todos foram frustrados. Ele não veio a esse mundo para morrer apedrejado, ele veio a esse mundo para morrer como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio. Então aqui Jesus, ele se aproveita dessa deixa dos judeus, dizendo que eram filhos de Abraão e por isso não viviam em escravidão e eram livres. E ele vai mostrar agora que a afirmação deles está correta se e somente se algumas evidências se manifestarem visivelmente nas suas vidas. Então todo esse texto, ele está centralizado no que diz o verso 37, ele vai dizer: bem seis que és descendência de Abraão, contudo procuras matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então o fato deles não darem ouvidos à pregação de Jesus Cristo, isso é muito comum quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas. Por mais claro que seja a nossa exposição, por mais que nós apresentemos a elas a doutrina da queda e a maneira como o pecado entrou no mundo e se tornou parte da raça humana, e nós expliquemos que o Deus que nos criou, ele nos amou tanto e foi tão benevolente que já diante da queda ele revela o seu propósito salvador que já havia sido estabelecido antes da fundação do mundo, e ele envia Jesus Cristo a esse mundo e o faz semelhante a nós. Ele assume na sua divindade uma natureza humana e nos representa diante de Deus, assume a nossa culpa, vai diante da justiça de Deus, recebe o castigo que nós merecíamos, a fim de eu e você, por uma atitude de fé nele, possamos viver na esperança de vida e de vida eterna aqui nesse mundo. E depois de apresentarmos todo esse plano maravilhoso que o nosso Criador em misericórdia e amor preparou e executou para que eu e você tenhamos o privilégio de viver essa vida sabendo que no final da nossa jornada não vamos ouvir dele: apartai-vos de mim, malditos, mas vamos ouvir dele: vinde, benditos do meu Pai, para o gozo que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E depois de apresentarmos todo esse plano de amor e toda essa obra que Jesus Cristo, Filho de Deus, realizou para salvar o pecador, ele simplesmente diz não. Ou ele simplesmente vira as costas e vai embora como se não tivesse ouvido nada. Mas se você o questionar, ele vai dizer: não, todo mundo é filho de Deus e Deus é um só. A primeira afirmação está certa. A segunda: só existe um Deus, o resto é falso. Mas a primeira não. Nós não nascemos filhos de Deus, mas podemos nos tornar dependendo da atitude que nós tivermos em relação àquilo que Jesus Cristo fez. Então Jesus Cristo se apresenta como aquele que foi enviado de Deus. Ele se apresenta como aquele que veio revelar ao homem, como o escritor os Hebreus diz em Hebreus 1:1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, e aí a revelação de Deus consumou.
A revelação de Deus acerca da obra que ele faria para resgatar o homem do estado de maldição, de ira e de condenação em que ele se encontrava, foi revelada completamente no Filho, quando ele esteve nesse mundo, tanto pelas suas palavras como pelos seus atos. Então, nesse sentido, Jesus se apresenta como aquele que está cumprindo aquilo que Deus estabeleceu e o enviou para ser o salvador do seu povo, e simplesmente o povo está virando as costas para ele e dizendo para ele: olha, nós não precisamos de você. O fato de nós sermos descendentes carnais de Abraão já garante a nossa participação no reino de Deus. Então Jesus vai provar para esse grupo que eles estão enganados. Eles foram iludidos. Foi criada uma determinada falsa doutrina, ou foi lançada no mercado judaico uma mentira que os convenceu. E eles estão, a exemplo do que Jesus diz no final do Sermão do Monte, estabelecendo a âncora da sua esperança na areia e não na rocha. Eles não estão fincando a fé deles naquilo que Jesus ensinou e naquilo que ele fez. E na hora que as intempéries do Criador e o juízo dele se estabelecer, eles não terão onde se segurar e grande será a sua ruína. Então Jesus ele vai começar a dar os motivos pelos quais os judeus deveriam cair na real e saber. Primeiro, que não foi a descendência física de Abraão que a promessa foi feita. Segundo, e porque eles não estavam conseguindo compreender a mensagem de Jesus Cristo e recebê-lo como enviado de Deus, eles não poderiam afirmar que eram filhos de Deus. Então aqui basicamente a gente já tem um retrato dessa realidade. Um filho de Deus verdadeiro, ele recebe aquele que Deus enviou. Ele recebe a Jesus Cristo. Ele recebe da parte de Deus, pela obra do novo nascimento e a iluminação do Espírito Santo, a compreensão de quem Jesus é e o que ele veio fazer pela sua vida. E segundo, ele acredita em tudo aquilo que Jesus disse. E aquilo que Jesus ensinou e aquilo que ele disse se tornará, como diz o salmista lá no Salmo 109, verso 105, ele transforma essas verdades na lâmpada para os seus pés e na luz para os seus caminhos. Então todos aqueles que ouvem a verdade de Deus, que ouvem a palavra de Deus, que ouvem o Evangelho, não tornam essa realidade da mensagem do Evangelho um padrão sobre o qual toda a sua vida há de ser alicerçada. Eles não creem nessas verdades, eles não são de Deus. Então isso para um judeu era uma ofensa. O tempo todo Jesus está dizendo que eles não têm vida eterna, porque eles não comeram dele como pão da vida, que eles não têm vida eterna, porque eles não enxergaram nele a luz do mundo e aquele que dá vida, aquele que está morto em delitos e pecados. Eles não conseguem enxergar em Jesus Cristo o Filho divino do Senhor dos Senhores, que veio a esse mundo para dar carta de alforria àqueles que são escravos do pecado. E agora vai piorar a situação. Porque já que eles não reconhecem Jesus Cristo como enviado de Deus e não compreendem, não aceitam as suas palavras, ele vai dizer que eles estão nessa condição porque eles servem a outro pai, não a Deus. Então no verso 38, Jesus vai dizer: eu falo do que ouvi junto a meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto ao vosso pai. Isso foi complicado para os judeus, porque o tempo todo Jesus está dizendo que ele é o Filho de Deus, que foi enviado a esse mundo para falar as palavras de Deus. Os judeus não acreditam, eles dizem: vocês não acreditam porque vocês têm feito o que vocês têm ouvido do pai de vocês e não meu. E aí todo o diálogo agora será construído como uma defesa dos judeus, tentando provar por A mais B que eles são filhos de Deus e quem não é filho de Deus é Jesus Cristo. A ponto de, no final do texto, eles atribuírem a ele possessão demoníaca. Ele tem demônio. Não é o Espírito Santo que está nele, mas é um demônio que está conduzindo as suas palavras. Então Jesus Cristo diz: eu falo do que eu ouvi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso Pai. Então Jesus se apresenta como aquele que foi enviado por Deus
para o seu povo, para trazer a palavra de Deus consumada e completa para o seu povo. Mas os judeus, vendo esse trocadilho, e eles entenderam bem isso, Jesus disse: eu estou falando o que eu vi do meu Pai, e vocês estão fazendo aquilo que vocês ouviram do Pai de vocês. Então, via de regra, uma pessoa, ela prova de quem é filho por aquilo que ela faz. Imagine se amanhã batesse na nossa porta uma emissora de TV e eles disseram: olha, nós queremos fazer uma proposta para vocês, para você, nós vamos filmar a sua vida durante uma semana. Vamos filmar de segunda a sábado. Tudo que você vai fazer no seu dia a dia, da hora que você acordar até a hora que você dormir. E no domingo, já que nós vamos filmar de segunda a sábado, no domingo nós vamos expor o que nós filmamos da sua vida, faremos um resumo, exploremos e faremos uma pergunta às pessoas. Mais especificamente, nós vamos fazer essa pergunta àqueles que são cristãos. Eles devem assistir o programa da sua vida, da sua semana, e eles vão dizer com quem você parece. E as suas atitudes da semana, com quem elas se identificam. A questão é, será que algum daqueles que iria assistir esse programa, que levaria em consideração a minha vida diária, a minha conduta, a minha linguagem, os meus pensamentos expostos através das minhas palavras, será que um dele, ao assistir aquele programa no domingo, sendo cristão, iria dizer: olha, aí está alguém parecido com Jesus Cristo? Na verdade, a ideia de Jesus aqui é que as pessoas deveriam dizer: aí está alguém parecido com Deus. Mas como a única maneira de nós sabermos como Deus se comportaria se fosse humano como nós, então nós temos que olhar para Jesus Cristo. Então, a ideia dele é que o caráter do nosso comportamento vai revelar de quem de verdade nós somos filhos, ainda que abramos a nossa boca para dizer que nós somos filhos de Deus. Então, o dizer filho, que é filho de Deus, só tem validade quando as expressões do caráter desse Deus forem reveladas na vida daquele que professa. E aí os judeus, eles vão começar a tentar defender-se da acusação de que eles não eram filhos de Deus, porque aquilo que Jesus disse, o vosso Pai, já determinava que na cabeça de Jesus Cristo nenhum deles poderia dizer isso. Então, primeiro eles vão usar o exemplo maior da nação judaica, que é Abraão. Então eles vão defender a paternidade de Deus, dizendo: responderam-lhe, disse-lhe, nosso pai é Abraão. Só que Jesus diz para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. E a questão é, quando Abraão ouviu as palavras de Deus, ele obedeceu às palavras de Deus. Ele, além de haver compreendido o que Deus queria, ele estabeleceu o curso da sua vida sobre aquilo que Deus havia falado. Segundo, quando Deus enviou mensageiros para falar com Abraão, ele não rejeitou esses mensageiros e nem tampouco ele tentou matar esses mensageiros. Mas quando Deus enviou mensageiros para dar uma mensagem de Deus para Abraão, ele não apenas hospedou os mensageiros, ele não apenas cuidou dos mensageiros, ele não apenas alimentou os mensageiros, mas ele também deu ouvidos à mensagem que os seus mensageiros haviam trazido. Então ele vai começar a mostrar para os judeus que no meio do povo judeu só era filho de Abraão de verdade aqueles que dessem ouvidos à palavra de Deus, que o recebessem como mensageiro de Deus e que também obedecessem à verdade da parte de Deus que ele trouxesse. E ele vai dizer que Abraão não fez o que eles estavam fazendo. Eles não estavam se comportando como seu pai se comportou e eles estavam querendo fazer o contrário do que Abraão havia feito. Ele diz: mas agora procurais matar-me. Vocês não fizeram as obras de Abraão, vocês procuram matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. E ele vai dizer: Abraão não fez isto. Em outra instância, vocês não
são filhos de Abraão. Porque o caráter de vocês é um pouco diferente deles. Ele vai repetir: vós fazeis as obras do vosso pai. Então, já que os judeus não têm como retrucar isso, eles de verdade não estavam se comportando como Abraão havia se comportado, então eles apelam para o exemplo maior. Eles vão abrir a sua boca para dizer: olha, disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Eles usam a expressão da realidade de alguém que engravida e tem um filho sem ser casado. Eu me lembro de um episódio que teve lá em Recife, antes de nós virmos para cá, de uma menina de 11 anos que engravidou. E isso no conjunto residencial que nós morávamos foi um escândalo. Como é que pode 11 anos grávida? E foram perguntar para a menina quem é o pai. E ela disse: eu não sei. Ela tinha 11 anos. E não conseguia saber quem era o pai da criança. Hoje nós temos teste de DNA para ir. Mas, na verdade, a paternidade de alguém normalmente só pode ser posta em dúvida se esse ser foi gerado fora do padrão que Deus estabeleceu. Então, nesse sentido, ele diz: nós não somos nascidos de fornicação, nós temos um pai que é Deus. E aí Jesus vai dizer para eles: se Deus fosse pai de vocês, vocês me amariam, porque eu fui enviado por Ele. Eu fui enviado por Ele, porque eu saí e vim dele. Eu não vim de mim mesmo, mas Ele não me enviou. Então, o fato de alguém ouvir a palavra de Deus e não dizer sim para essa palavra, o fato de alguém ouvir a palavra de Deus e o impacto dessa palavra não mudar a realidade da sua vida e começar a ajustá-la ao padrão que Deus estabeleceu, isso determina claramente, ainda que essa pessoa jure de pé junto que é uma filha de Deus, que ela não é. Ele vai dizer lá na frente que se uma pessoa é de Deus, ela dá ouvidos à palavra de Deus. Então, enquanto uma pessoa só ouve, não há nenhuma reação ativa dela para a verdade de Deus que está sendo ouvida, ela não pode dizer que é filha de Deus nesse mundo. Porque se ela fosse filha de Deus, ela amaria Jesus Cristo. E é uma coisa inconcebível nós afirmarmos que amamos alguém e não querer segui-lo. Que amamos alguém e não querer ouvi-lo. Que amamos alguém e não querer agradá-lo. Dizer que amamos alguém e não querer fazer a sua vontade. Então havia nos judeus um problema muito maior. Eram as trevas em relação à vontade de Deus que ainda repousava sobre eles. Jesus vai dizer aqui, depois de dizer que Deus, ele veio de Deus, que ele veio trazer a palavra de Deus, que foi Deus que o enviou, ele diz: por que não entendeis a minha linguagem? E ele vai dizer: por não poderdes ouvir a minha palavra. Então aqui nós temos um povo que diz que é de Deus, mas que não quer nada com a palavra de Deus, não quer nada com o Filho de Deus que foi enviado e ainda quer matá-lo. Então Jesus diz: olha, já que vocês estão querendo fazer totalmente o contrário daquilo que Abraão, que vocês dizem que é o vosso pai, fez, já que vocês querem se rebelar contra aquele que Deus enviou para anunciar a palavra dele, e além de se rebelar contra ele, vocês querem matá-lo, eu tenho uma notícia para vocês. Ele simplesmente citou: olha, é meu pai, vosso pai. Depois citou: vocês fazem a vontade do pai de vocês. Só que eles não haviam ainda deixado claro quem era o pai daquele que rejeita a palavra de Deus, quem é o pai daquele que se opõe a Jesus Cristo e não se entrega a Ele, se submete a Ele e quer viver um estilo de vida em oposição à sua vontade. Ele agora vai dizer que pelo fato dos judeus não compreenderem aquilo que ele estava ensinando, eles apenas estavam demonstrando que o pai deles não era Abraão, que o pai deles não era Deus, mas que o pai deles era o diabo.
Isso é politicamente incorreto falar hoje. Você chegar para uma pessoa que diz, olha, Deus é meu pai, que não quer nada com Jesus Cristo, não quer nada com a sua palavra, você prega, ele não entende nada. Se você disser que ele é o filho do diabo, vai ter confusão. Só que aqui nós temos um problema. Quem deixou claro que pessoas assim não são filhas de Deus, mas são filhos do diabo, foi Jesus Cristo. Principalmente porque ouvir a palavra de Deus e não se submeter a ela é uma atitude deliberada e visível de rebelião contra o Criador. Essa pessoa faz parte daquele grupo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, a partir do verso 21, que cometeu loucura ao pensar que era mais sábio que Deus no que diz respeito à administração do curso da sua vida. Deus revelou a sua vontade para o ser humano e ele o tempo todo está querendo viver de uma maneira contrária a isso. Quem tem esse tipo de caráter de rebeldia à vontade de Deus, a fim de querer viver um estilo de vida contrário ao que Deus estabeleceu, está revelando o caráter do seu verdadeiro pai, que é o diabo. Eles rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram o Messias e queriam matá-lo, e agora ele vai dizer e vai apresentar essa realidade que o nosso comportamento e aquilo que as pessoas veem como expressão do nosso caráter é o que determina de quem nós somos filhos espirituais. E não existe zona neutra. Ou nós estamos de um lado do muro ou do outro. Ou nós somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo aqui nesse mundo, não porque fomos gerados por ele, mas porque o nosso tipo de comportamento demonstra com quem nós identificamos de maneira mais clara. Então ele vai dizer para o judeu: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E aí ele está se referindo ao fato deles haverem rejeitado a Cristo como enviado de Deus e querer matá-lo, querer assassiná-lo. Então ele diz que quem tem esse tipo de caráter é o diabo. Por quê? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Era o que os judeus estavam fazendo. Por mais que Jesus tentasse tornar claro para eles a verdade de Deus e a vontade de Deus, a cegueira em que eles se encontravam por causa do pecado e por causa dos enganos e das mentiras que o diabo havia semeado no meio deles, a ponto de eles depositarem nessas mentiras a segurança espiritual e eterna deles, Jesus vai dizer que ele é homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu vos digo a verdade, não me credes. Então, se eles não creem na verdade, como eles podem acusar alguém de pecado? E Jesus estabelece uma espécie de diálogo que Paulo usa nas suas cartas, que é o conhecido como lilote, né? Você se dirige a um oponente e você faz a pergunta e responde a pergunta, não deixa que ele responda. E aí você destrói qualquer tipo de argumento que ele venha levantar, e ele vai dizer: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? E aí ele responde: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E se volta para aquele grupo, o mesmo grupo que ele está discursando com ele, e vai dizer: por isso vós não mais escutais, porque não sois filhos de Deus. Então isso é a marca. Nós pregamos a palavra de Deus para alguém, nós pregamos o Evangelho para alguém, e ele trata aquela pregação como mais um discurso que ocupou um espaço de tempo no culto, mas que não tem nenhuma relevância com a vida dele. E ele sai daquele lugar, quer no culto ou quer em qualquer outro, depois de ouvir a verdade de Deus, e se vai e esquece do que ouviu. Por que ele faz isso? Porque ele não é de Deus. Ele teve a oportunidade da parte de Deus de ouvir a sua vontade, mas ele foi embora sem ligar para ela. Por que ele faz isso? Porque ele não é de Deus. Jesus deixa claro: quem é de Deus aqui nesse mundo dá ouvidos. Quando ele ouve a voz de Deus, ele é atraído para essa verdade.
Quando ele é alcançado pela verdade de Deus, ele é transformado por essa verdade. Então, se não há nenhum impacto na vida de um ser humano ao ele escutar a verdade de Deus, então Jesus vai dizer que eles não escutam essa verdade, dá ouvidos, escutar no sentido de ouvi-la e dar ouvidos a ela, porque eles não são de Deus. E aqui mais uma vez nós vemos a reação dos judeus, quando de alguma maneira eles estão participando de um debate e veem que estão perdendo. Eles partem para o xingamento e depois partem para a violência. Temos estudado isso no livro de Atos. Isso estava acontecendo com Paulo. Para aqueles que se convertiam, eles amavam Paulo e amavam Jesus Cristo e se alegravam. Mas para aqueles que continuavam com seu coração endurecido, eles queriam que Paulo fosse preso, eles queriam que Paulo fosse apedrejado e eles queriam que Paulo fosse morto. E aí todo tipo de calúnia que eles pudessem inventar contra Paulo, eles faziam isso. Eles fizeram isso com Jesus Cristo também. Depois que eles veem que não existe justificativa e que eles não conseguem argumentar contra Jesus Cristo, eles vão tentar tirar a credibilidade de Jesus Cristo como aquele que foi enviado de Deus. Eles vão querer denegrir a imagem de Jesus Cristo diante dos seus ouvintes para que eles não deem crédito a ele. Então, quando Jesus diz, vocês não são de Deus, eles respondem, não dizemos nós que és samaritano, por causa da intriga que os judeus tinham com aquela raça de judeus mestiço, e que tens demônio. Houve um grupo de judeus que foi julgado aqui por causa disso. Jesus havia feito um milagre e ele disse, ele expulsa demônios por Belzebu. Eles atribuíram a uma obra feita pelo Espírito Santo a origem demoníaca. E aquele grupo foi julgado ali. Os judeus deveriam ter aprendido com isso. Jesus disse naquele momento, para esse grupinho aí, não existe mais perdão. A chance deles de encontrarem o reino acabou ali. E aqui mais uma vez, Jesus Cristo está falando as palavras de Deus. E eles estão dizendo que o Espírito que está por trás das palavras de Jesus Cristo é demoníaco. Jesus vai dizer para eles, eu não tenho demônio, antes honro meu Pai e vós me desonrais. Aquele que faz parte do povo de Deus não apenas reconhece as palavras de Jesus Cristo como palavras de Deus, não apenas reconhece a Jesus Cristo como um enviado de Deus para salvar o seu povo, mas ele também é aquele que, por força do impacto dessa transformação, ele passa a honrar a Deus, a desejar como fim da sua existência a glória daquele que planejou e executou a sua salvação. Os judeus não. Os judeus, eles procuravam ser bons para receber glória. Jesus critica isso e expõe isso de forma clara lá no Sermão do Monte. Eles procuravam obedecer à lei para serem vistos pelos homens, a fim de que os homens os aplaudissem e dessem glória a ele, porque eles eram pessoas muito santas. Jesus diz, eu não fiz isso e nem faço isso. Eu vim aqui nesse mundo para honrar o meu Pai que vós desonrais, e eu não busco a minha própria glória. A quem busque e julgue. E ele vai estabelecer um princípio que não pode ser removido. Ele vai mais uma vez usar o duplo amém. Então, quando o duplo amém é usado, ele vai falar de alguma coisa que o próprio Criador estabeleceu e que não pode ser revogado e que tem tudo a ver com o caráter da sua mensagem, da sua vinda. Ele diz, eu estou falando para vocês as palavras de Deus. E ele vai dizer, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Lá no 5:24 nós lemos aquele texto bastante conhecido, se alguém ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, pois já passou da morte para a vida. Então aqueles que ouvissem a palavra de Cristo e crescem nele como o Cristo, o Messias enviado para salvar o seu povo, e crescem nele como o Filho divino, esse jamais morreria. E ele não está abordando a realidade da morte física aqui, mas sim da realidade da vida espiritual que eles receberiam no Messias, e com a fé na obra que o Messias realizou, e os judeus se revoltam com isso e dizem, mas
a ele: agora conhecemos que tens demônio. Agora conhecemos que tens demônio. Possivelmente esses que se levantaram aqui fossem saduceus. Eles não acreditavam em espíritos, não acreditavam mais em anjos, eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Eram judeus liberais. Eles eram racionais ao extremo. E eles dizem que Jesus tinha demônio porque estava prometendo vida eterna àqueles que crescem nele. Mas essa é a mensagem do Evangelho. Uma mensagem simples, mas poderosa para aqueles que creem. Eles vão usar a realidade do cotidiano, porque para eles Jesus Cristo não era nada, e aqueles que eles admiravam no passado eram tudo. E eles fazem essa comparação de valores e dizem: morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Jesus fala de verdades espirituais e eles transcendem, voltam tudo para a realidade material. És tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizes que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo. Mais uma vez ele vai falar de um princípio, de uma verdade da revelação que foi estabelecida por Deus e que nada pode revogar. Que verdade é essa? Primeiro, ele se apresenta no início do texto e do seu discurso dizendo: eu sou aquele que foi enviado por Deus para trazer a palavra de Deus para vocês. Eu vim trazer a palavra de Deus para vocês. Depois ele se apresenta como um enviado de Deus aguardado. E ele termina o seu discurso dizendo para os judeus que existe algo a seu respeito que não pode ser negado, não pode ser mudado, não pode ser reafirmado nem modificado. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Automaticamente, na mente dos judeus que o ouviam, eles foram transportados para Sassa. Eles foram levados àquele momento em que Moisés está diante da sarça ardente, que não se consumia, e ele pergunta para Deus, quando ele chegasse em Israel, quem ele apresentaria ao povo de Israel. Quando o povo perguntasse quem foi que lhe enviou aqui. E a resposta de Deus foi: diga para eles que o eu sou te enviou. Nós temos várias afirmações acerca de Jesus Cristo nos Evangelhos. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu sou a água. Ele se utiliza de expressões metafóricas que o identificam como aquele que veio a esse mundo para dar satisfação plena à existência do ser humano e dar vida para ele, tanto nesse mundo como eterna. Uma vida plena que não depende das coisas da experiência humana para simplesmente se revelar e se manifestar na vida dos seres humanos pecadores. Mas aqui não. Ele não usa algo que dê qualidade à expressão sou. Ele fala de si mesmo, ele fala da sua essência, daquilo que ele é em sua natureza. A ideia do texto é: o eu sou é aquele que existe e subsiste e permanece sem precisar de nada ao redor dele, a não ser de si mesmo. E isso o transpõe para a realidade da eternidade, da existência com o Criador de todas as coisas. Então, quando o judeu ouve o próprio Jesus confessar com a sua boca que ele é Deus, isso foi demais.
Mas por incrível que pareça, para aquele que foi alcançado pela verdade de Deus, foi iluminado pelo Espírito Santo e enxergou em Jesus Cristo o enviado de Deus, que trouxe a revelação completa de Deus, para que todo aquele que é ouvindo e der ouvidos e crê naquilo que ensinou, receba a vida eterna, porque não apenas ele é o enviado de Deus, não apenas ele é o Salvador do mundo, mas ele é o próprio Filho de Deus, que é Deus como ele é. Para uma pessoa convertida isso é tão simples. É tão claro, é tão básico. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, mas para aqueles que não têm a sua mente e o seu coração iluminados, isso é uma ofensa. E para um judeu isso era uma blasfêmia, e quem proferisse esse tipo de blasfêmia era digno de morte. E aí automaticamente eles fizeram o que comumente se faria com uma pessoa que pregasse ou afirmasse alguma coisa que eles considerassem blasfêmia. Essa pessoa deveria ser ceifada, ela deveria morrer por apedrejamento. Então, eles pegaram em pedras, por causa da afirmação de Jesus, se apresentando aos homens como Deus eterno, que existe desde toda a eternidade, e pegam em pedras para atirarem nele. Só que aqui nós nos lembramos que quem tem o controle da história é Deus. Jesus Cristo não morreu por acidente, não morreu por acaso. Ele não morreu porque tentou se levantar no meio do povo judeu como rei de Israel e teve os seus planos frustrados pelo Império Romano e pelas autoridades romanas. Não foi assim. Ele tinha uma agenda preparada. E nada, absolutamente nada, poderia impedi-lo de chegá-lo ao fim para qual ele veio. Ele deixou isso claro. Eu vim salvar pecadores. Eu vim salvar pecadores. Eu vim salvar pecadores. Pecadores que creem em quem eu sou e compreendem que eu vi a esse mundo sofrer tudo aquilo por causa dos seus pecados. Pecadores que, compreendendo essa realidade, se arrependem dos seus pecados, e a ideia e os seus braços são estendidos e eles conseguem tocar no reino de Deus, que está ao alcance de todo aquele que, ouvindo o Evangelho, se arrepender dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Então os judeus tentaram tirar a sua vida, mais uma vez, e mais uma vez a sua tentativa foi em vão. Por um simples motivo: Jesus Cristo veio para morrer naquela cruz para salvar a minha vida. Jesus Cristo veio e morreu naquela cruz para salvar a sua vida. Você que adentrou esse lugar e ainda olha para o futuro e para a eternidade sem saber para onde vai, Ele veio a esse mundo para que você saiba. Ele veio a esse mundo para que a gente não precise ficar desesperado com relação ao nosso porvir. Enquanto estamos nesse mundo, estamos sujeitos às intempéries, às influências e ao sofrimento que o pecado traz. Mas se temos Jesus Cristo na nossa vida, nós sabemos que quando o sinal dele aparecer e ele voltar para nos buscar, ele vai nos tornar perfeitos e vai nos levar. Porque ele ensinou isso e ele realizou a obra que é poderosa para nos dar o privilégio de participar dessa bênção. E a única coisa que vai evidenciar a parte das mudanças que ocorrerão é a nossa confiança nele. Nossa confiança nele. Hoje, ou essa semana, recebemos um vídeo. Mais uma vez, um vídeo que circula na internet. O vídeo daquele rapaz que nasceu sem perna, sem braço, Nick, alguma coisa. Eu só esqueço do sobrenome dele. É aquele. E aí o que acontece? A repórter entrevistando ele, e ele falando dos sofrimentos que ele passou por causa da sua condição. Sofrimentos familiares, sofrimentos em relação aos outros que o conheciam. E um dia ele chegou para Deus e disse para Deus: Deus, por que eu nasci assim? E a resposta de Deus, ele disse para ele, foi: você confia em mim? E ele disse que depois daquele dia, a vida dele não foi mais a mesma. Porque ele entendia que Deus tinha um propósito bom naquilo.
e ele descansou. A mesma coisa com relação à salvação. O tempo todo as pessoas estão ouvindo que Jesus morreu para salvá-las. E que se elas creem nele, o seu pecado vai ser perdoado, eles serão purificados. Ele não precisa mais ficar pensando o que Deus vai fazer comigo no dia do juízo. O martelo foi batido, ele diz: você está salvo, você está livre. Mas apesar de ouvir isso, continuamente eles continuam carregando o fardo do seu pecado e olhando para a eternidade e para o futuro com um olhar sem esperança. E a pergunta é: por que eles continuam assim? Porque eles ainda não confiaram na obra que Jesus Cristo fez. E aí Jesus Cristo diz para eles: vocês não são filhos de Deus. Vocês não são povo de Deus. Vocês estão revelando o caráter do verdadeiro Pai de vocês, que vive em rebelião contra a verdade de Deus, não acredita na verdade de Deus, não aceita o Filho de Deus e está caminhando para a perdição. Então o segredo de tudo isso é: eu tenho que confiar de verdade. Eu tenho que crer no que Ele disse, no que Ele fez de verdade. E aí, quando isso se torna uma realidade para nós, o fardo cai. E a esperança, que não pode ser abalada, se torna parte da nossa vida. Por isso vamos orar. Vamos orar. E vamos pedir a Deus que abra os olhos daqueles que ainda não compreenderam essa verdade, que estão caminhando nesse mundo ouvindo acerca do que Cristo realizou para salvá-los e continuam vivendo sem saber para onde vão. E continuam vivendo a sua vida sem levar em consideração aquilo que Cristo ensinou. E continuam revelando em sua vida, em seus comportamentos, atitudes que não os identificam com o Pai Celestial, mas que os identificam com o príncipe desse mundo. Por isso vamos pedir que Deus nos ajude a encontrar o caminho e nos ajude a mostrar para eles o que Deus faz na vida daqueles que encontram o caminho. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e Te agradecer pela Tua palavra. Ela de verdade é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque o seu brilho torna claro diante de nós o que as trevas se utilizam para tentar nos arrastar para uma direção diferente daquela que o Senhor planejou. Por isso, seja com a nossa vida e nos ajuda, Senhor, a espelhar para aqueles que não Te conhecem as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Ó Deus, as virtudes que nos identificam como filhos Teus e como participantes da Sua família, a fim que o nosso discurso possa ser visto por eles, que eles possam enxergar em nós aquilo que o poder que há na Tua palavra tem, Senhor, para transformar a vida de um pecador que confia em Ti. Por isso, nessa noite, que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração pelo Teu Espírito, e que essas verdades possam ser usadas, Senhor, por nós para esclarecer aqueles que estão vivendo nesse mundo pensando que são os Teus filhos, sem ser, por não haver nas suas vidas evidências que possam comprovar isso. Por isso, vem nos ajudar a sermos um canal para que através da pregação, Senhor, dessas verdades, a pregação do Evangelho, aqueles que estão em trevas possam enxergar a Tua maravilhosa luz. Por isso, sei que a nossa vida, não apenas nesse momento, mas ser a nossa vida durante essa semana, Deus, e que nós venhamos de maneira especial nos tornar um instrumento para que aqueles que estão caminhando para a perdição e que ainda caminham nessa vida como ovelhas sem pastor, possam encontrar o caminho da verdadeira paz, o caminho da verdadeira alegria, o caminho da verdadeira segurança, o caminho da verdadeira esperança, que só se encontram em Ti. Por isso, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão nessa noite, pela Tua palavra, que nos fortalece, que nos ilumina, que nos anima, Senhor, e nos revigora na fé, por sabermos que um dia o Senhor pôs os olhos sobre pecadores como nós, e pelo Teu Espírito aplicastes essa obra poderosa de salvação que o Teu Filho conquistou na cruz. Por isso, recebe o nosso louvor nessa noite e a nossa gratidão nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Terça-feira, 7h30, daremos continuidade ao nosso estudo do livro de Atos. E os homens que quiserem participar conosco, quarta pela manhã, 7h, estaremos orando na casa do irmão Nadir. Então, cumprimente seu irmão
e até terça-feira, se Deus o permitir, e aos homens depois de terça, quarta de manhã.